falar então com o Verton Costa, que é climatologista e também diretor da Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Civil, que é quem faz todo esse acompanhamento. A diretoria, ela é Diretoria de Prevenções e Mitigação da Defesa Civil. Verton, bom dia, muito obrigada mais uma vez por ter atendido aqui ao nosso convite, você sempre muito disponível. Queria entender esse fenômeno que popularmente é chamado como arco-íris de fogo. Primeira dúvida que a gente tem, nós que somos leigos em clima, isso é fogo mesmo? O que é que se vê? Esses registros. E aí a gente tem vários registros de fenômenos semelhantes, né? Bom dia, Cíntia. Bom dia a toda a sua audiência no Notícias da Boa. Acho que foi a pergunta que eu mais recebi nas redes sociais. Olha, é porque realmente está muito quente. Então, o arco-íris é de fogo. Então, as pessoas estavam falando, e é de fogo mesmo? Não, na verdade, o fogo está sendo utilizado como uma figura de linguagem. É para enfatizar a característica do brilho do arco-íris. Vamos pensar no arco-íris? O brilho do arco-íris, dependendo da ocasião, ele é um brilho esmaecido, é um brilho contido, é um brilho tímido. Isso faz parte da beleza do arco-íris. Mas o arco-íris de fogo, na verdade, que não é um arco-íris, né? Na verdade, chama-se nuvem iridescente, porque ele sofre um fenômeno semelhante ao do arco-íris. Esse fenômeno se chama irisação. O que é a irisação? Vou até usar da licença poética, é a liberação do interior da luz branca do Sol, das cores que são invisíveis, dos espectros que estão contidos na luz. E isso só é possível quando essa luz ela é refratada. O que é refratada? É se a gente pudesse quebrar a luz, revelando diferentes comprimentos de onda visível. Então você tem um comprimento de onda do vermelho, do azul, do amarelo. É uma coisa linda e maravilhosa, né? A luz ela se revela como ela realmente é, uma miscelânea de cores. A luz é uma diversidade. Então isso só acontece em algumas ocasiões. O arco-íris, quando a luz atravessa, aquelas gotinhas bem pequenininhas flutuando no céu, em suspensão. Aí libera o arco. O halo solar, quando a luz atravessa cristais de gelo em suspensão, aí forma aquele círculo em torno do Sol. E a nuvem iridescente é quando a luz solar, num ângulo de em torno de 55 a 58 graus, tem que ter o ângulo de entrada da luz. Ela reflete no interior de uma nuvem. E aí ali ele vai tingindo aquela nuvem. Por isso que se chama arco-íris de fogo. Por que chama arco-íris de fogo? Por causa do brilho. Olha que foto magnífica que você está mostrando. Olha o brilho, chega a chamar a atenção. Algumas pessoas espantam, outros dão interpretação sobrenatural. Gente, é um fenômeno físico, né? Para quem é religioso, é um fenômeno divino, mas significa alegria, significa coisa boa. Não vamos associar as coisas a coisas ruins. A pessoa vê algo no céu e dizer coisa ruim. Gente, vamos nos acostumar a ter coisas boas, a sentir coisas boas. E aí ele tem essa característica dessa nuvem alinhada. Outra pergunta que me fizeram, aí não é uma trilha de condensação de um avião, não é um contrail, não é a passagem de uma aeronave, não, é uma nuvem também retilínea, é uma nuvem de gelo chamada cirrus, muito comum também no Piauí, e ela recebeu o privilégio de receber no ângulo certo a energia solar e ser tingida. É uma imagem magnífica. É uma filmagem amadora, né? É uma pessoa do povo, é um curioso que estava lá em Pix, que teve essa sensibilidade. É o único registro que nós tivemos. Se alguém na sua prestigiada audiência tiver outro, compartilhe, que é belo. Mas olha, se fosse com uma câmera profissional, assim, tipo um Juscelino Reis, ou um fotógrafo aí da rede, da TV Jornal, né? Olha, seria uma imagem magnífica, porque o espetáculo foi realmente muito belo. Pois é, eu gostei muito de você falar isso, que essa tendência que as pessoas têm de tudo que vem, que olham para cima, associarem com coisas negativas. É verdade. A gente sempre acha que é o quê? É o apocalipse, é o fim do mundo, e que são sempre indicativos ruins. É engraçado, né? Como a gente realmente associa. Talvez por ser novo, por ser diferente, esse fenômeno não é um fenômeno comum, né? Certo, Verton? Ele é raro, né?
Ele é raro, né? E apesar de nós vivermos na era do celular, que todo mundo é um clique, todo mundo vai para a rede social, nem todos estão olhando para o céu. Então, aqui e acolá você vai ter uma irisação. Inclusive, alguns anos atrás, nós tivemos uma belíssima em Caxias, que também chamou muita atenção. E é um fenômeno que realmente a ocorrência dele é muito mínima. Aqui no Piauí, são pouquíssimos os registros de irisação de nuvem. E, geralmente, quando ele ocorre, Cíntia, ele dura às vezes segundos, é muito rápido. E esse não, esse permaneceu durante vários e vários minutos. Você vê que no trajeto continuou bem visível e provavelmente por mais alguns minutos continuou perceptível. Qual é a associação entre esse fenômeno e as temperaturas elevadas? Ou não existe? Olha, não existe uma associação direta entre temperatura elevada e a nuvenização, até porque elas acontecem em grande quantidade nas regiões temperadas e regiões polares. Então, tem muita nuvem irisada na Europa, nos Estados Unidos, em períodos de primavera ou mesmo em períodos se aproximando do inverno. O grande segredo da irisação é a luz. Tem que ter uma disponibilidade boa de luz e a nuvem. É a associação entre água e luz solar. Aqui, no nosso caso, as primeiras nuvens elas se formam já na metade do Bergen-Obrol. E aí nós temos uma quantidade extra de luminosidade, porque nós estamos nos aproximando, estamos na primavera e indo em direção ao próximo solstício. Então tem muita luz nessa época. Provavelmente a única associação é que a quantidade de luz é muito maior do que em qualquer época do ano. Entendi. Então é bom a gente sempre estar olhando para cima para ver os fenômenos, né, que estão acontecendo. Ontem também a Defesa Civil registrou um tremor de terra em Domingos Mourão. O que foi que aconteceu lá? Olha, nós sabemos que tremores de terra não são tão comuns no Brasil. Tremores de grande magnitude, né? É importante frisar. Verdade. Tremores aí de 6 graus, 7 graus, que são tremores com potencial destrutivo para provocar danos, né? Mas os tremores de pequena monta, tremores de 3, 2 graus na escala Richter. Escala Richter é uma unidade de medida que mede a quantidade de energia que é liberada pela profundeza da Terra e que se manifesta na superfície como uma vibração ou um tremor, um pequeno terremoto, né? A gente chama de sismo. Então, aqui do lado cearense, eles são mais frequentes, porque lá nós temos o embasamento cristalino, a depressão sertaneja, que é aquela rocha mais antiga, lá do início da formação do nosso planeta. Só que do lado piauiense, nós temos um terreno assim meio que esponjoso, um terreno feito de sedimentos marinhos, fluviais, que foram arrastados ao longo de milhões de anos para uma grande área rebaixada, que nós chamamos de bacia sedimentar do Parnaíba. Então aqui é uma proteção que nós temos, Cíntia, olha que maravilha, né? A gente falar de coisas boas. É uma proteção que ele diminui a propagação dessas vibrações, ele não inibe. E claro que a gente precisa monitorar isso. O LabSIS, que é o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um parceiro de todas as defesas civis do Nordeste, universidades. Aqui no estado do Piauí nós temos 4 estações, 3 móveis, que são movimentadas constantemente, e uma fixa no município de Pedro II. E por que Pedro II? Pedro II, além de ser uma cidade bem alta, né, uma altitude, a maior altitude do Piauí, ela está ali na divisa, próximo do Ceará, está na borda da cuesta da Ibiapaba, do terreno sedimentar com o terreno cristalino, e é uma área extremamente sensível para a gente mapear os sismos. E aconteceu que ontem, às 18h45, o LabSIS reportou para a Defesa Civil esse tremor de magnitude 2,1 graus na escala Richter. Provavelmente, na área rural, alguém pode ter sentido uma ligeira tontura, uma ligeira vibração, mas como as pessoas são leigas, não sabem do que se trata, deve ter passado despercebido, né? Porque geralmente na área rural ela não tem uma densidade de povoamento muito ampla, né? Geralmente as casas são mais espaçadas. Mas na área urbana as pessoas naturalmente sentiriam. Foi bem afastado da sede do município, mas é um tremor digno de nota, fraco, porém sentido pela estação em Pedro II. Muito bem. Eu também queria aproveitar a sua pergunta. Eu acabei de mostrar aqui aquela lista que o IMET faz a partir das suas estações meteorológicas, das mais altas temperaturas registradas no dia anterior, né? Então, a gente viu aqui a relação do dia 27, Iverto, e nessa relação a gente tem
todas as posições principais têm cidades piauienses: São João do Piauí, Oeiras, Campo Maior, Picos, Castelo do Piauí, Piripiri, Bom Jesus, Teresina. Aí temos ainda Paulistana e Corrente, 11, eu li aí 11 cidades, 11 pontos, e a gente tem aí só 2 cidades nesse ranking que não são do Piauí. São 9 do estado do Piauí. A maioria acima de 40 graus e uma delas, São João do Piauí, acima de 41 graus. A Teresina, há 4 dias que a gente tem a nossa temperatura máxima de 40 graus e a sensação térmica, nossa, passa disso, né? A gente vai ter algum refresco quando, pelo amor de Deus? Olha, o refresco ele está atrasando um pouco. A gente teve alguns episódios muito localizados algumas semanas atrás, e agora estamos nos aproximando do final de outubro, que é a fase pico do calor. Estamos chegando no final da fase de maior quintura, viu, gente? Então, a partir daí, o que é que a previsão meteorológica nos reserva, né? Você sabe que hoje tem previsão de todo jeito: previsão do aplicativo, previsão das universidades, previsão da NASA, tem muita gente trabalhando em previsão. Verdade. Mas o que é importante é que todas essas previsões, elas sinalizam. A gente já está vendo muita nuvem, o pessoal já está vendo até o arco-íris de fogo. É coisa boa, é chuva, não é fim do mundo não, é começo de vida nova. Então está vindo, essas águas estão se aproximando gradativamente do nosso Piauí. A gente já está contando agora na primeira semana de novembro com alguns episódios isolados. É importante lembrar que a média de chuva de novembro no estado do Piauí, ela oscila entre 40 e 80 milímetros. É pouca chuva, não é muita chuva. Então, se cair a chuva da média, é chuva pouca, mas já começa a resolver alguma coisa. O fato é que a gente já está esperando essa chuva, não é temporal. A partir já da primeira semana tem chuva no sul, volta para o sul a chuva. Para a capital, você sabe que é mais complicado. Existe até uma expressão jocosa, né, Cíntia, que as pessoas costumam falar na Rádio Calçada: será que tem um jumentinho enterrado em Teresina? Às vezes as pessoas brincam, né? Tem um, não, acho que tem vários. Eu acho que tem só um, não, acho que tem vários. Vai chegar, exatamente. Então nós estamos na expectativa, a temperatura, mas a perspectiva é que começa logo agora na primeira semana, após os finados, talvez a chuva tradicional dos finados, que sempre acontece, e a gente tem a perspectiva de chuvas melhores na segunda quinzena. O fato é que dezembro é que é o mês da chuva, né? Dezembro para nós é que é aquela expectativa boa. Festas com chuva. A gente só espera que os órgãos que cuidam do abastecimento de água e de energia estejam com seu plano de contingência em dia para que ninguém seja pego de surpresa. Exatamente. Semana passada eu conversei com um diretor da Equatorial já questionando isso, né? O que é que a empresa está fazendo para se planejar para esse período que vem aí. A gente sabe mais chuvas mais fortes, ventos, e isso tudo misturado com árvore. A gente viu o que aconteceu em São Paulo e ninguém quer, obviamente, que aconteça algo aqui. Mas, então, para resumir essa questão da temperatura, a gente vai sofrer até sábado, né? Sábado não é dia 2? Isso, exatamente. A gente vai ter temperaturas. É importante lembrar que todo o restante de 2024 será quente, não, né? A gente vai manter esse pico. Infelizmente, a gente tem condições que estão influenciando nessa dinâmica de temperatura. A gente tem as mudanças climáticas. Hoje, Cíntia, o número de negacionistas está desaparecendo, porque é tanta quintura que as pessoas começam, que aquelas que não davam o braço a torcer já estão mudando. Mas o fato é que a gente vai ter essa condição de temperatura elevada e vamos ter alguns refrescos. A gente torce que Teresina, o norte, também seja beneficiado. A gente sabe que o sul precisa, por causa da seca que avançou, por causa das queimadas, né? Mas que a gente possa ter uma distribuição mais democrática desse benefício possível para o povo do Piauí.